Fala galera! Bom, estou voltando com o quadro Minha Opinião e hoje eu gostaria de analisar um material que muitas pessoas ao redor do mundo fazem questão de ter em casa e fazem questão de consumir. O nosso material de análise de hoje é simplesmente pertencente a uma das maiores sagas literárias de todos os tempos. O nosso material é nada mais nada menos que esse cara aqui. Isso mesmo galera, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o 6º livro da saga de J.K. Rowling. Bom, antes de começar a dar a minha opinião sobre esse livro, eu gostaria de expor alguns dados sobre ele para vocês. Primeiramente, mesmo ano em que o 4º filme da saga Harry Potter chegava aos cinemas. Isso mesmo, Harry Potter e o Cálice de Fogo também estava estreando nas telonas no ano de 2005. Bom, o Enigma do Príncipe, ele simplesmente foi lançado pela editora Bloomsbury no Reino Unido, no mês de julho. Já aqui no Brasil, o livro foi lançado somente em novembro daquele mesmo ano pela editora Rocco. As críticas a respeito de Enigma do Príncipe foram majoritariamente positivas, ou seja, o livro foi um sucesso, não só de público como de crítica. Os analistas que abordaram sua opinião sobre o livro destacaram diversos elementos que a nova história acabou trazendo. Dentre esses elementos que a crítica destacou, podemos dar atenção à questão do amadurecimento que a narrativa acabou adquirindo nesse livro, o crescimento de alguns personagens em específico e a conservação daquele clima infanto-juvenil que conquistou a fanbase de Harry Potter logo nos primeiros livros, lá nos anos 90, que coincidentemente foi o período de lançamento de Pedra Filosofal, Câmara Secreta, né? Essa conservação desse clima infanto-juvenil, mesmo no momento onde a narrativa possui um clima mais caótico por conta dos acontecimentos que estão ocorrendo neste livro, fez com que os críticos rasgassem muitos elogios à autora J.K. Rowling. Porém, algumas coisas que nós podemos considerar defeito acabaram sendo expostas também pelos críticos. Porém, alguns críticos também demonstraram algumas opiniões um pouco mais negativas a respeito do livro. Mesmo que fossem em uma quantidade bem menor, esses críticos também se mostraram presentes. E dentre as suas críticas mais contundentes, mais repetitivas, eu posso destacar o fato de que eles opinaram que o final do livro foi muito previsível. Agora, se eu concordo ou discordo com isso, você vai saber agora. Bom, galera, o que eu penso a respeito de Enigma do Príncipe? Cara, se tratando da saga Harry Potter, esse aqui é o meu livro favorito. Nenhum livro conseguiu me entreter tanto quanto o Enigma do Príncipe. E por que ele é o meu favorito? Bom, por uma série de coisas. Bom, primeiramente, eu gosto muito dessa nova característica narrativa que a Rowling apresentou nesse livro. Essa pegada um pouco mais sombria, onde a cada parágrafo que você lê, você sente uma tensão absurda no ar, e eu acho que isso funciona muito bem, até porque mostra que a J.K. Rowling, ela era uma escritora que conseguia fazer algo muito além de um livro totalmente voltado para o público infanto-juvenil. Aqui ela mostrou que ela também conseguia introduzir elementos mais voltados para um suspense, alguns elementos que flertam diretamente com uma narrativa dramática. E isso é uma coisa que eu acho espetacular nesse livro, é uma coisa que me conquistou logo de primeira. Outra coisa que eu gosto muito em Enigma do Príncipe é simplesmente a forma como alguns personagens conseguiram evoluir as relações entre si. Quem lê o livro sabe que diversos personagens aqui elevaram a relação deles com outros a um patamar muito acima do que havia sendo
abordado nos livros anteriores. Tanto que essa subida de patamar nessas relações desses específicos personagens geraram acontecimentos que foram decisivos para o desfecho da saga que viria no livro seguinte. Isso é algo que eu simplesmente sempre deixo bem claro quando eu falo sobre esse livro. É uma coisa que eu acho impressionante. É uma coisa que eu acho que a Rowling acertou de mão cheia. O que mais eu posso destacar? Uma coisa que eu acho muito interessante é que aqui muitas coisas são explicadas, muitos questionamentos que o livro anterior acabou deixando na cabeça do público foram respondidos de uma forma bem convincente em Enigma do Príncipe. Elementos que, quando o Ordem da Fênix terminou, eles acabaram ficando com um status de mistério na cabeça do fã, e com certeza na época muitos fãs acabaram ficando naquela expectativa: nossa, será que ela vai conseguir manter uma narrativa envolvente ao tentar responder esses questionamentos que o livro anterior deixou? Será que ela não vai perder um pouco a meada da coisa? E graças a Deus não. Ela conseguiu introduzir elementos que simplesmente deixaram a história cada vez mais rica, e do ponto de vista narrativo a história também ficou muito mais complexa de se entender e de se resumir até. Uma coisa que me agradou muito nesse livro também foi o fato dela ter explorado intensamente a vida do principal vilão da saga. Até porque, na minha opinião, o Voldemort era um vilão que não me cativava muito, porque eu não via muitos motivos para ele fazer o que ele fazia. Bom, para ser sincero, o que é mostrado aqui também, ao meu ver, não demonstra uma espécie de motivação para que Voldemort tenha se tornado o vilão que ele se tornou. Porém, nós somos apresentados a uma parte da história dele e acaba explicando muita coisa a respeito dele, sobre algumas ações que ele precisou tomar desde o primeiro atentado que ele tentou praticar contra a vida do Harry, o porquê dele ter tanto medo da morte, né? Essa exploração que a Rowling acabou fazendo a respeito do vilão acabou mudando muito a minha visão a respeito do Voldemort. Então eu acho que esse livro aqui, na minha relação com o vilão da saga, foi um divisor de águas bem grande. É uma coisa que eu realmente sempre faço questão de dizer, né? Porque vocês podem até achar isso engraçado, o fato de eu antigamente não ter muita simpatia do Voldemort como vilão, né? Mas se hoje em dia eu passei a ter uma tolerância muito maior com ele, foi justamente por conta do livro Enigma do Príncipe. Eu acho que alguns personagens aqui possuem momentos muito decisivos que fazem com que nós não tiremos a atenção deles. Isso eu acho muito legal, porque muitos personagens que pareciam estar mais em segundo plano aqui acabam ganhando um destaque muito grande, acabam sendo importantíssimos para a história. Então eu acho que isso foi uma coisa que mostrou que a J.K. Rowling, ela também não é aquela escritora que acaba deixando aqueles furos dentro da narrativa a ponto de deixar personagens extremamente esquecidos numa espécie de limbo dentro do próprio universo que ela criou. Uma coisa que eu acho muito interessante é a forma como o livro te entretém. Quem lê o livro sabe muito bem que a história se passa num momento bem tenso dentro do universo bruxo, uma vez que a Inglaterra estava toda apreensiva com o retorno de Voldemort e a escalada cada vez mais violenta da Segunda Guerra Bruxa, com Mensagem da Morte atacando os Nascidos Trouxas de uma forma extremamente sanguinária,
Voldemort recrutando cada vez mais seguidores, desde gigantes até os dementadores que se aliaram a ele. E essa tensão, ela é exposta no livro de uma forma que você não consegue tirar o olho de cada palavra que foi escrita. É um suspense tão bem desenvolvido, dificilmente você quer dar uma pausa na leitura, você quer ler aquilo a todo momento para saber o que vai acontecer depois. É uma coisa que você simplesmente não consegue ter um momento de paz onde você possa dizer: nossa, eu quero parar de ler por hoje para continuar amanhã. Eu acho que esse livro consegue causar esse efeito no leitor e eu acho muito interessante. Se você tem uma visão a respeito da história de Enigma do Príncipe por conta do filme de 2009, eu aconselho que você leia o livro, porque você vai ter acesso a muitos acontecimentos que infelizmente o filme cortou. Quem assistiu o 6º filme da saga sabe que os elementos que a direção e a produção cortaram do filme são elementos de extrema importância dentro do livro. Então eu sugiro que você leia Enigma do Príncipe para ter uma mudança a respeito da sua visão da história. Existe muita coisa aqui que acaba emergindo você numa parte da história que apresenta uma riqueza de momentos que envolvem o relacionamento amoroso de certos personagens, momentos que acontecem uma espécie de clímax muito envolvente que o filme acabou abordando de uma forma um pouco mais medíocre, né? Então, se você tem uma visão um pouco ruim de Enigma do Príncipe, eu sugiro que você leia o livro, que eu garanto que você vai mudar completamente a sua opinião a respeito disso. Como eu falei, esse livro foi um sucesso absoluto. E um dado que revela bastante o quanto o público aceitou esse livro está em um recorde que ele havia batido naquela época, porque em 24 horas, até aquele momento, ele tinha sido o livro que mais vendeu. Em 24 horas, ele foi o livro que mais vendeu cópias dentro de todos os livros da saga. Mas ele acabou sendo superado pelo seu sucessor, o livro Relíquias da Morte de 2007. Mas isso já dá para ter uma noção do quanto o livro, de fato, foi um sucesso muito grande, não só de crítica como de público. Eu creio que você precise prestar atenção a cada acontecimento do livro, porque tudo o que acontece possui ligação direta com os acontecimentos futuros, não só da história, mas também do livro seguinte, que vai ser o desfecho de toda a saga Harry Potter. Portanto, se você ler esse livro, eu aconselho que você preste bem atenção a cada detalhe. Até mesmo nos momentos onde o livro não apresenta movimentos de ação, preste bem atenção, porque os diálogos são muito reveladores, né? Eles revelam muitas coisas que até então eram desconhecidas para o fã de Harry Potter que acompanha a saga desde o lançamento de Pedra Filosofal nos anos 90. Então, cara, não pense em viajar na maionese quando você estiver lendo capítulo por capítulo. Faça isso da forma mais profunda e mais consciente possível. Bom, galera, essa foi a minha análise de Harry Potter, o Enigma do Príncipe. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, que é Potterhead, tenha gostado dessa análise. Eu lhe peço para você me seguir aqui nas minhas redes sociais e que você também me siga no Spotify, isso mesmo. Eu estou com 2 músicas lançadas lá. Para que você consiga ver essas músicas no Spotify ou no YouTube, basta procurar o meu perfil, que se chama Lucas Santos Melo. Me segue lá que vai ter muita coisa boa para você. É isso. Valeu!